amores, tudo bem com vocês? E espero que esteja tudo ótimo. Estamos iniciando mais uma semana aí com algumas avaliações, não é? Espero aí que vocês estejam animados. Vamos finalizar aí mais uma etapa aí das nossas avaliações, não é? O terceiro bimestre, então é muito importante que nós façamos as avaliações bem direitinho. Antes da Tia Aline dar os recadinhos da avaliação, vamos aqui ver o que nós temos que fazer hoje? Então, hoje é dia 26 de outubro de 2020, segunda-feira. E hoje nós temos aula de português, revisão para a prova. E também, como tarefinha de casa, estudar muito aí para a nossa provinha de português, em segundo ano. E a Tia Aline quer dar alguns recadinhos. Lembrando aí a vocês que a Tia Aline vai fazer a leitura da prova na segunda, terça, quarta e quinta, às 7 horas da noite, tá bom? Mais ou menos umas 7, 4, 7, 5, a Tia Aline vai estar começando a leitura da prova. Após a leitura da prova, a Tia Aline vai ficar à disposição para tirar dúvidas no privado via WhatsApp, tá bom? Quem tiver dúvidas na provinha, pode falar aí com a Tia Aline. E outra coisa, para incentivar ainda mais vocês estarem fazendo a prova direitinho, principalmente as provas de português e matemática, a Tia Aline aí no final do ano vai dar premiação para aqueles que fizerem a prova corretamente. O que é isso, Tia Aline? Fazer corretamente? Não é só tirar a nota máxima, acertar tudo. Tem também escrever as frases com letra maiúscula no final, colocar pontuação, responder de forma correta. A Tia Aline vai estar falando bastante durante essas revisões como que nós devemos responder de forma correta, tá bom? E outra coisa, em segundo ano, a Tia Aline quer ver bem bonita essas provas, bem organizado, hein? Tia Aline quer aí já deixar o parabéns para vocês. A primeira e a segunda VA, todo mundo foi muito bem, saíram muito bem. Meus parabéns, né? A Tia Aline viu que vocês estudaram bastante. A Tia Aline ficou muito satisfeita com o resultado de vocês. Porém, nessa quesito aí, muitas crianças esqueceram letra maiúscula inicial, nome de pessoa com letra minúscula, que agora vocês já aprenderam, que é nome próprio, não é? Tem que escrever com letra maiúscula. E pontinhos, muitas pessoas trocaram aí ponto de interrogação com ponto de exclamação. Então, nós temos que ficar atentos a esses detalhes, tá bom? Mas não precisa preocupar, as provas foram excelentes. Porém, nessas próximas provas do terceiro bimestre e do quarto bimestre, temos que dar maior atenção aí ainda nesses detalhes, tá bom? Porque fazem toda a diferença para a gente fazer uma prova direitinho e correta, tá bom? E dúvidas, falem com a Tia Aline aí no privado. E agora vamos aí passar para o nosso auxiliar de hoje, não é? Tia Aline quase esquecendo aí do nosso auxiliar. Vamos ver quem vai ser aí o escolhido ou a escolhida de hoje. Vamos lá? Vamos ver quem foi o sortudo. Parabéns, princesa! Hoje a escolhida é a Laura Catarina. Parabéns! E agora que a Tia Aline já passou todos os recadinhos, não se esqueça do nosso encontro, segunda-feira, às 7 horas, tá bom? Para a leitura da prova. Vamos aí para a nossa aula de revisão? E agora, meus amores, todo mundo pegando aí as folhinhas das revisões. Não se esqueçam, as revisões é para colar no caderno, tá bom? Português no caderno de português, matemática no caderno de matemática, ciências no caderno de ciências e a revisão de história e geografia, que é a revisão junta, que foi junto, você pode escolher um dos dois cadernos para colar, tá bom? Pode colar ou no caderninho de história ou no caderninho de geografia, tá bom? Então, não se esqueçam. Agora vamos aí dar sequência e vamos fazer a leitura das nossas atividades e as explicações. Primeiro, nós vamos começar aí com a interpretação de texto. Lourenço, paçoca e fumaça é o título do nosso texto. Lourenço mora em um sítio, bem longe da poluição da cidade. Lourenço tem um porquinho chamado Paçoca, que é uma graça, e um burrinho chamado Fumaça. Todos os dias, bem cedinho, Lourenço prende a carroça em Fumaça e vai trabalhar na roça. No sítio, há plantações de frutas, legumes, verduras. No fundo do casarão, há um enorme açude e ao lado um poço de água clarinha. Lourenço se diverte bastante na roça. Autora Graça Botitucci. Então, vocês entenderam aí qual é o assunto do nosso texto? Está falando aí da vida de Lourenço. Como ele gosta aí de estar aí na roça,
de trabalhar, de ficar em contato com os animais. Então, esse é o assunto do nosso texto. Quando a tia Aline pergunta, primeiro, segundo ano, qual é o assunto do texto, a gente tem que prestar bastante atenção na interpretação. Por exemplo, na última prova, a tia Aline perguntou lá daquele textinho nosso da escola, que estava falando da vida, do cotidiano na escola. A tia Aline perguntou qual é o assunto do texto. Aí muita gente respondeu, a escola. E por que que muitas vezes fica incompleta essa resposta? Porque não era só isso, não é? Estava falando ali do dia a dia das crianças na escola, como era bom lanchar, não é? Como era bom estar presente ali com os coleguinhas. Então, quando a gente faz a interpretação de um texto, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Não é só de muitas vezes um texto ele não fala só de uma coisa, ele fala de várias coisas. Pode estar falando aí da amizade, pode estar falando da escola, do lanche, dos colegas, igual nesse caso do Lourenço, está falando aí sobre a vida do Lourenço na roça, da amizade dele com os animais, que você viu que ele deu até nome para os animais, então quer dizer que se ele deu nome é porque ele já tem uma amizade próxima com os animais, não é? Isso é muito legal, fala aí de como ele gosta de viver na roça. Então tem vários assuntos que nós podemos colocar quando a tia Aline pergunta qual é o assunto do texto. Tá bom? Então, prestem bastante atenção quando for responder, principalmente esse quesito, tá bom? E agora vamos continuar. Número 1. Após a leitura do texto com bastante atenção, responda as perguntas abaixo. A. Qual o título do texto? Essa vocês vão responder aí. Letra B. Qual é o autor do texto? Essa vocês também sabem, tia Aline também falou. Não se esqueça. Tanto letra A, B, C, D, iniciar com letra maiúscula. E se for colocar nome de pessoa, todas as iniciais do nome. Começo, meio e final do nome da pessoa, todas têm que iniciar com letra maiúscula, hein? Letra C, sobre qual assunto o texto está falando. Então, você vai responder bem direitinho. Letra D, conte quantos parágrafos tem o texto. Em seguida, escreva abaixo. Então, vocês já aprenderam, não é? O parágrafo, ele vem sempre antes do início da frase no texto. Então, olha aqui, sempre tem um espacinho aqui demarcando que é um parágrafo. Colocou o ponto final, na linha de baixo aqui, se a gente for começar outro assunto diferente, sempre vai iniciar com o parágrafo. Então, vocês podem ver aqui, né, na frente da palavra Lourenço, na frente da palavra sítio, na frente da palavra todos, tá bom? Tem sempre um parágrafo. Então, você vai contar aqui quantos parágrafos tem e depois que você contar, você vai escrever corretamente aqui. Como que a gente responde corretamente? A gente coloca só um número, segundo ano? Quando a gente vai responder quantos parágrafos tem? Não, a gente não coloca só um número. Para responder corretamente, a gente tem que colocar assim. No texto tem 10 parágrafos, um exemplo. No texto tem 8 parágrafos. Nós sempre temos que responder corretamente. Se eu coloco só 8 o quê? 8 parágrafos, não é? Então, eu tenho que sempre colocar bem direitinho aí, tá bom, segundo ano? Então, espero que vocês estejam aprendendo aí, hein? Circule no texto de azul as palavras com C e de vermelho as palavras com C cedilha. Em seguida, escolha uma dessas palavras e forme uma frase. Então, segundo ano, nós sabemos que muitas vezes é muito difícil para algumas crianças, até mesmo para alguns adultos que não tiveram uma boa formação, separar aí o C do C cedilha. Nós sempre temos que lembrar de uma regrinha. Antes da letrinha E e da letrinha I, nós não podemos usar o C cedilha. Nós usamos o C cedilha somente com as vogais A, O e U, tá bom? E não se esqueçam de sempre se lembrar dessa regrinha. E para ficar bem gravadinho na memória, vamos assistir um videozinho bem bacana falando aí sobre a letra C e a letra C cedilha? Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje vamos falar do uso da cedilha. A cedilha é um sinal que aparece debaixo da letra C. Só podemos usar cedilha quando depois dela vierem as vogais A, O, U, produzindo o som de sa, como na palavra dança, so, como na palavra abraço, su, como na palavra açude. Uma regrinha importante é que a cedilha nunca é usada no início de uma palavra.
junto às vogais e I, usa-se apenas a letra C, como na palavra céu e na palavrinha saci. Vamos ver se você aprendeu? Vou colocar algumas palavrinhas e você vai responder se completa com C ou cedilha. Vamos lá? E espero que vocês tenham gravado aí na memória bem direitinho aí sobre a nossa letra C e a C cedilha. E não se esqueçam que depois vocês têm que formar uma frase bem bonita, escolher uma das palavras e formar uma frase bem bonita, letra cursiva, bem direitinho em segundo ano. E não se esqueça, inicia com letra maiúscula e finaliza com ponto, ou ponto final, ou ponto de exclamação, o ponto que você for usar especificado aí na sua frase, tá bom? E depois o número 3, procure no caça-palavras as palavras iniciadas com a letra G. Em seguida, separe as sílabas. E então, segundo ano aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aí procurar as palavrinhas iniciadas com a letra G. Nós podemos aí ter as famílias da letra G. Vamos falar aí junto com a tia Aline? O Gá, Gué, Gui, Gó, Gu e o Gão. Então, nós podemos ter aí no início dessas frases, no início dessas palavrinhas, as sílabas da família da letra G, tá bom? Então, espero que vocês aí façam bem direitinho, tá bom? Não tem cor, pode circular aí da cor que você quiser. E depois que você fizer isso, você vai vir aqui e vai escrever o nome da palavra bem direitinho e vai separar as sílabas aqui do lado, tá bom? Número 4. Observe as imagens abaixo, em seguida responda. Letra A. As duas imagens estão representando... O que nossas imagens estão representando? O e-mail, não é? Que a gente usa aí para o quê? Mandar mensagens para outras pessoas, mensagens que chegam rápido. Nós precisamos da internet para usar, não é? E depois, do outro lado, está representando a carta, aquela que nós temos que escrever, não é? Nós escrevemos nela e a mensagem, ela tem que ter as suas características, local, data, não é? O destinatário, a pessoa que está escrevendo, tem que ter aí também a assinatura, tem que ter a despedida. Então, a carta, ela vem com vários critérios e várias características. Se estiverem com dúvida aí da carta, do e-mail, nosso livro de português está falando, produção de texto que a Tia Aline também trabalhou, está falando muito sobre a carta, sobre as especificações certinho, quais são as características dela, tá bom? Então, dúvidas, pode consultar o nosso material para fazer revisão, tá bom? Pode pesquisar também, se você quiser pesquisar. Por quê? Quando a gente pesquisa e a gente faz a leitura da pesquisa, a gente aprende bastante. Então, tudo que você tiver dúvida, você pode pesquisar, tá bom? Pode pedir ajuda do papai, da mamãe, pode falar com a Tia Aline também, tá bom? E agora vamos dar sequência. Letra B. Qual a diferença entre carta e e-mail? É justamente isso que a Tia Aline acabou de falar. Então, você vai pesquisar aí direitinho, pelo que a Tia Aline falou, pelo que você já sabe, pelo material que você já tem, você vai responder. E qual a diferença entre carta e e-mail? No número 5, escreva o nome dos personagens do folclore abaixo, em seguida escolha um e fale sobre ele, criando o seu verbete literário. Lembra aí, segundo ano, que o verbete literário ele serve para quê? Ele serve para a gente dar a descrição, as características sobre um determinado personagem, não é? As características, onde ele mora, não é o que ele faz. Então, ele serve para fazer isso, o verbete literário. E aqui no número 5, você vai fazer justamente isso. Você vai aí escolher um dos personagens do folclore, vai escrever o seu nome e depois vai falar aqui sobre as suas descrições. Falar como que é a descrição, como que é a fisionomia dele, qual que é a característica dele. Você vai falar também o que ele faz, onde ele vive. Então, esse é para você aprender a fazer o seu verbete literário. Nós já fizemos alguns verbetes literários, né, durante a nossa aulinha, mas essa revisão é muito importante você saber, porque vai estar na provinha, tá bom?
E agora, antes da gente continuar, a Tia Aline quer aí refrescar a memória de todo mundo, lembrando todos os personagens do folclore. Vamos assistir um videozinho bem legal aí falando sobre isso? Vamos lá? Quem é? Quem é? Personagens do folclore brasileiro. Você conhece os personagens do nosso folclore? Vamos brincar juntos? Eu vou dar dicas e você tenta adivinhar. Quem é? Quem é? Que tem uma perna só e usa um gorro vermelho na cabeça. É o Saci Pererê. Quem é? Quem é? Uma linda sereia que mora no Rio Amazonas. Iara. Quem é? Quem é? Que se transforma em um animal nas noites de lua cheia. É o lobisomem. Quem é? Quem é? Que tem cabelos vermelhos e os pés virados para trás. É o Curupira. Quem é? Quem é? Um animal que se transforma em homem nas noites de festas juninas. É o Boto. Quem é? Quem é? Que protege a floresta e é conhecido como Cobra de Fogo. É o Boitatá. Quem é? Quem é? Um animal que não tem uma parte do corpo. É a mula sem cabeça. Quem é? Quem é? Uma mistura de mulher e jacaré. Está na canção Nana Neném. É a Cuca. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Muito bom em relembrar os nossos personagens do folclore, né? Tia Aline é apaixonada por todas as histórias do nosso folclore brasileiro. Além de ser muito importante a gente conhecer, são coisas aí que estão na nossa cultura, não é? Na nossa raiz, nós precisamos aprender. E antes da Tia Aline dar o stop para a gente poder começar a fazer atividade, a Tia Aline tem uma dica para dar. No número 2, que pede para separar as palavras com C e as palavras com C cedilha e circular de azul e vermelho, tem palavras que vai ter os dois, tanto C quanto C cedilha. Então, o que você vai fazer? Ou você pode escolher um dos dois, circular ou de azul ou de vermelho, ou você pode circular com os dois. Você pode circular primeiro com azul, depois com vermelho, ou vice-versa, tá bom? Fica a sua escolha, desde que esteja circulado com alguma das duas cores. Não pode ficar sem circular, tá bom? Então, agora que nós aprendemos já tudinho aí para fazer a nossa revisão, daí um stop no seu vídeo, que é hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção? Vamos ver como é que ficou a nossa revisão? Vamos lá. Na número 1, na letra A, qual é o título do texto? Lourenço, paçoca e fumaça. Não se esqueça, iniciando aí com letra maiúscula em segundo ano. Vocês aprenderam que mesmo que sejam animais, quando a gente está especificando o nome do animal, a gente começa com letra maiúscula, não é? Então, os 3 nomes aí com letra maiúscula: Lourenço, paçoca e fumaça. Depois, qual é o autor do texto?
Graça Botitucci é o autor do nosso texto. Sobre qual assunto o texto está falando? Aí aqui a tia Aline colocou a vida de Lourenço na roça. Você poderia ter colocado a vida de Lourenço na roça, a amizade dele com os personagens, não é com o porquinho, com o cavalinho, não é com o burrinho, na verdade, não é? Então você poderia ter falado aí que o tanto que ele gosta da vida dele na roça. Você poderia ter falado aí que ele gosta muito de visitar o açude. O que é o açude? O açude é a represa, onde muita gente vai na represa para tomar banho, não é? Para ficar ali se divertindo. Então, assim, você poderia ter falado isso também. Então, tem várias coisas que o texto pode tratar e que você pode colocar aí quando fala sobre qual é o assunto, tá bom? E agora vamos aí para o próximo. Conte quantos parágrafos tem o texto, em seguida escreva abaixo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, começa aí com Lourenço mora. Segundo, Lourenço tem um porquinho. Terceiro, todos os dias bem cedinho. Quarto, no sítio há plantações de frutas. Quinto, Lourenço se diverte bastante na roça. Então, nós temos 5 parágrafos. Como que nós respondemos de forma correta, segundo ano? Tem 5 parágrafos, não é somente com o número 5, tá bom? Claro que se você responder somente com o número 5, estará certo, mas não vai estar completo, tá bom? E no número 2, circule no texto de azul as palavras com C e de vermelho as palavras com C cedilha. Primeiro aí as palavrinhas com a letra C. Cidade, chamado, cedinho, carroça, casarão, clarinha e no nome da nossa autora também tem, não é? O Botitucci aqui, olha a letrinha C aqui. E depois das palavras com C cedilha, a gente começa a marcar lá do título, porque nós temos Lourenço, paçoca e fumaça, não é? Então, olha aqui, todos com C cedilha. Se você quisesse marcar a paçoca com a letra azul, também poderia, porque também tem a letra C, tá bom? E depois temos Lourenço, poluição, paçoca, graça, Lourenço, fumaça, roça, plantações, açude, poço, roça e graça, também é o nome da nossa autora, não é? Tem aqui ó, o C cedilha, não podemos nos esquecer, porque também o título e o nome do autor também faz parte do nosso texto, tá bom? E depois a tia Aline escreveu uma frase aqui. Na minha fazenda tem belas plantações. Então, a tia Aline escolheu a palavra plantações para fazer a frase. Espero que vocês tenham escolhido bem direitinho. Número 3. Procure no caça-palavras as palavras iniciadas com a letra G. Em seguida, separe as sílabas. Quais foram as palavras que nós encontramos? Gelatina, garrafa, girassol, galinha, gelo, girafa e gorila. Foram 7 palavrinhas. E agora aqui na separação de sílabas, como é que ficou? A palavra galinha, galinha. E a palavra garrafa? Garrafa. Só que nós não podemos nos esquecer, segundo ano. Olha aqui, no início, as letrinhas R e R, elas não podem ficar juntas. Nem RR, nem SS ficam juntas. Então, toda vez que a gente vai separar uma sílaba e tem a palavra, por exemplo, a palavra garrafa, então nós vamos colocar gar, G-A-R, depois do R-A, garrafa. É assim que nós devemos separar. Sempre aí separando aí as palavrinhas que tem RR e as sílabas que tem RR e SS, tá bom? Então, vamos voltar lá. O próximo é gelatina, então ficou gelatina. Depois gelo, gelo. Depois girassol, olha o SS aqui, como é que ficou? Girassol, não é? Ó, girassol, o S aqui junto com o RA. E depois a palavrinha girafa, girafa. E depois a palavrinha gorila, gorila. E agora aí no número 4, na letra A, o que as duas imagens estão representando? A carta e o e-mail, isso mesmo. Qual a diferença entre as duas? A tia Aline vai fazer a leitura aí do texto para vocês. A carta é um meio de comunicação escrita que segue um padrão. Deve ter local, data, destinatário, saudação, corpo, despedida e assinatura. Para enviar uma carta, nós usamos o correio e pode levar alguns dias para chegar no destino. E depois,
o e-mail ou também correio eletrônico. É uma ferramenta que permite escrever, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros arquivos através da internet, de forma rápida e instantânea. Então, o e-mail, a diferença do e-mail para a carta é justamente essa. A carta pode levar dias para chegar. E o e-mail, ele chega na hora, rapidinho. Se a internet da pessoa estiver ali boa, rapidinho ela manda para outra pessoa mensagens, imagens, figurinhas, até vídeos. Agora a gente já consegue colocar no e-mail, no corpo do e-mail para poder ser enviado. Então, é uma ferramenta muito prática. E depois, aí no número 5, escreva o nome dos personagens do folclore abaixo. Em seguida, escolha um e fale sobre ele, criando o seu verbete literário. E agora, segundo ano, a Tia Aline vai falar aí para vocês os nomes. Primeiro é o Curupira, depois o Boitatá, depois o Lobisomem, depois a Cuca. E a Tia Aline escolheu, para mostrar para vocês, o lobisomem, isso mesmo. Por que o lobisomem? Porque é um personagem que a Tia Aline quase não falou sobre ele aqui. E a Tia Aline acha ele um personagem muito interessante, não é? É um personagem do nosso folclore e é bem interessante. Então, vamos lá. Vamos ver aí as descrições aí do lobisomem. Personagem do folclore brasileiro. Nome, lobisomem. Principais características, monstro, metade homem e metade lobo. Corpo coberto de pelos, garras afiadas, uivo apavorante. Como é encontrado? Em noite de lua cheia. O que faz? Homem comum que se transforma em lobisomem para atacar e aterrorizar as pessoas. Então, observaram aí, segundo ano, que tem todas as características do lobisomem? Fala aí como ele é, aonde ele é encontrado, que são nas noites de lua cheia, e o que ele faz? Ele vive para aterrorizar as pessoas em noite de lua cheia, não é? Porque ele parece um lobo, e só a figura do lobo já é muito aterrorizante, não é? Então, espero que vocês tenham aí aprendido bem direitinho. E isso aqui é um verbete literário, apesar que aqui não está em parágrafo, não é? Nós podemos fazer o verbete em parágrafos, tudo direitinho. Mas todas essas descrições aqui são do verbete literário, não é? Olha que legal. E assim nós finalizamos a nossa revisão. Se você tiver alguma dúvida sobre algum dos temas da nossa revisão, por favor, fala com a Tia Aline, tá bom? Mas eu imagino que o segundo ano já está fera nessas matérias, né? Porque nós já estudamos bastante sobre isso. Então, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa provinha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dos vídeos. Tia Aline preparou com muito carinho para vocês, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato com a Tia Aline. Não se esqueça que nossa provinha é hoje às 7 horas da noite, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula!